mais perto. Fala pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Olá, Olá! como é? Nossa, o sol, eu não posso nem te dar boa noite, né? Tem que dar boa tarde. Não, Olha que não, sol não, lindo! não, não, não. Ainda estamos com o sol, ainda está bem alto. Posso. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. O sol ainda Nossa, ai que está bem lindo! alto, portanto. Que Ainda estamos em plena delícia! tarde, em plena tarde. Muito bem. Ai, São, que são 8 da noite, delícia! mas estamos em plena tarde. O verão tem destas coisas giras, cá. Pois é, né? Que gostoso, né? Bom. E aí, tudo certo aí? Tudo, a voltar para casa é aquela coisa, apanhaste-me na viagem de retorno, mas tranquilo, não estou a conduzir, É, portanto não tenho os problemas de estar atenta à condução, portanto, bora lá. Hoje foi um dia então tá bom. intenso de formação, de treinamento. É, né? É, Ah, que bom. Então tá bom, para quem está nos assistindo, o meu nome é Tatiane Moreira, eu estou aqui com a minha colega coach, Cristina Souza, a falar-vos em plena viagem numa estrada em Portugal. aí sim, que delícia, né? Exato. Então, todas as semanas nós estamos trazendo aqui, né, conteúdos para você sobre desenvolvimento pessoal. Exatamente. Cada semana um tema surpresa. E hoje nós vamos falar sobre decisões, né? O poder das decisões, como elas Exatamente. impactam em nossas vidas, enfim, né? Tudo que tem a ver com isso, não é? Pois é. E você sabe que esse tema, essa semana foi bem pertinente, né? Que eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, Vamos. a nossa vida é feita de decisões. Há pessoas que acham que não, há pessoas que acham que, pronto, eu vou decidindo à medida que a vida vai acontecendo. E eu acho que isso também é uma não decisão, não é? Mas a nossa vida é feita de opções, é feita de decisões, é feita de eu decido virar à direita ou virar à esquerda, não é? E isso é importante eu ter É, consciência de que acontece, se calhar, várias vezes ao dia. Às vezes são pequenas decisões, não são grandes decisões, mas continuam a ser decisões. E isso muitas das vezes, essas pequenas decisões que eu vou fazendo ao longo dos dias, fazem com que tenha se calhar um impacto até ao longo dos anos maior do que se calhar as grandes decisões, não é? exatamente, não, com certeza. Porque na verdade é o seguinte, né? É, nós temos muito mais pequenas decisões do que grandes decisões, né? E nós não damos muito valor a essas pequenas decisões, né? Como você acabou de falar, né? Tem muito mais impacto, né? Completamente. Então, eu acho que uma das coisas que eu queria deixar, assim, muito evidente aqui no nosso bate-papo é justamente isso, né? É o quanto isso é relevante para nós, né? Essas pequenas decisões do nosso dia a dia, né? O que que a gente vai vestir, o nosso café da manhã, a nossa forma de falar, sabe? Absolutamente tudo impacta em nossas vidas e nós não nos damos conta, né? É impressionante isso. E isso vai criando hábitos, vai criando comportamentos que ao longo dos anos, ao longo das nossas vidas, nós vamos transformando como sendo uma coisa natural. A certa altura já não é uma decisão, já é apenas algo que eu faço porque sempre fiz assim. E é mentira, na grande maioria das vezes eu não fiz sempre assim. Eu faço isto há um determinado tempo. Só que esse tempo já é tão grande que parece que eu sempre fiz as coisas desta maneira. E, É. e lá está. É aquela coisa, não é uma grande decisão, é uma pequena decisão, não é? E, Uhum. e às vezes a mim aquilo que me assusta mais até nem são as pequenas decisões, muito sinceramente. Porque aqueles exemplos que eu vou tendo ao longo da minha vida, aquilo que eu noto são as não decisões. São as Isso. opções que eu não faço. Isso tem, se calhar, bem mais impacto até do que as decisões. Porque a decisão, pelo menos quando tu a tomas, estás a fazer uma escolha. Bem ou mal, mas estás conscientemente a fazer uma escolha. Agora, aquelas coisas que tu não decides, aí sim, isso tem um impacto, e um impacto cada vez mais, eu diria, pesado,
É, para não usar a palavra negativo, não é? Pesado na vida de cada um de nós. porque é interessante, né? Você já olhou no dicionário o que significa essa palavra decisão? Sim, Você já teve. é cortar com alguma coisa. Decidir é resolver, e uma das palavras que eu achei muito interessante é julgar. Eu achei muito interessante isso, porque tudo bem, resolver a gente até tem uma inferência, né? A gente fala assim, tudo bem, quando a gente decide, a gente resolve aquela questão, né? Aquela situação, pelo menos, né? Você opta, né? Você renuncia a muitas coisas, mas você opta por uma, né? Então você resolve. Sim, Aí você julga, né? E é interessante que você estava falando sobre a não decisão, né? Por quê? Porque quando a gente não decide, você simplesmente não resolve nada, né? Normalmente você não entra em ação, porque a decisão ela nos ajuda a entrar em ação. Essa é uma coisa que é importante comentar. Por que decidir? Você fala, né? Você pergunta assim, para que eu tenho que decidir as coisas? Ué, por quê? Porque se você não decidir, a vida decide por você, as pessoas decidem por você. E você não vai chegar aonde você quer chegar. Simples assim. De todo. Até podes acabar por lá chegar, mas vai demorar muito Pode, mais tempo. Vai demorar muito mais tempo. claro. Não é? E lá está, eu quando faço as minhas sessões de coaching, às vezes sou um bocado até, se calhar, assertiva demais, mas às vezes eu acho que as pessoas precisam ouvir determinadas coisas, ou seja, ninguém escolhe ser gordo, ninguém escolhe ser irritado, ninguém escolhe ser mau caráter, não é? Isso foi Mas uma não decisão. ao longo do teu tempo, tu vais fazendo pequenas cedências, chama-lhe assim, se não quiseres usar a palavra decisão, não é? Mas cedências de não tomares a atitude certa, de não fazeres a coisa certa. E de repente, é grande demais. De repente é um monstro que está na tua vida e que tu já não sabes como resolvê-lo. Ponto. Ponto. É verdade, é verdade. Você vai saindo, se desviando do caminho sem perceber, né? Sim. Porque o dia a dia nos atropela, né? E O dia a dia ficas nos cada atropela, vez né? mais longe. Cada vez mais Fica, longe. então, Daquilo que tu queres. exatamente, Então, do que nós queremos. não é? Se calhar a primeira grande sugestão que a gente pode dar, e a gente deixa sempre aqui umas sugestões desafios às pessoas que nos ouvem, não é? Se calhar a primeira grande decisão desafio é se calhar perceber o que é que eu quero para a minha vida. Porque quando eu percebo exatamente o que eu quero para a minha vida, é relativamente mais fácil eu tomar a decisão certa, é relativamente mais fácil eu perceber qual é o caminho mais interessante que eu quero para a minha vida. Ponto. Agora, eu acho que muitas das vezes, isto é uma astrologia minha, é uma coisa, eu não tenho estatística, nenhuma estudo, nenhuma que justifique isto, mas quando eu não sei muito bem para onde é que eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, qualquer caminho serve significa que qualquer decisão serve. E então eu posso decidir hoje, como posso decidir amanhã, como posso decidir depois da manhã, daqui a 15 dias ou daqui a 8 anos. Qualquer decisão serve. E é mau, porque depois há coisas, o tempo vai passar. O tempo vai passando. E eu ainda esta semana estava a falar com uma pessoa que me dizia exatamente isto. Oh, Cristina, eu já tomei essa decisão há 4 anos atrás. E eu perguntava-lhe, impecável, tomaste a decisão, fantástico. E o que é que tu fizeste nestes 4 anos para estar mais perto do ponto onde tu queres estar daquilo que tu decidiste? E a pessoa disse-me, pois, isso é que eu não fiz nada. E a questão é toda essa. Nós, sem querer, vamos ver isto a acontecer. Ou seja, vamos ver o tempo a passar. Simplesmente o tempo a passar. E nós fizemos esta alerta, ou esta conversa que eu tive com ele, não é? Foi uma alerta há 4 anos, mas se calhar, se não tivéssemos conversados, iriam passar para aí 10 até ele voltar a ter consciência de que o tempo estava a passar. Não é? É interessante, né? E o tempo, ele é valioso, né? Porque, assim, Demais. ele é valioso, né, pra gente, né? Demais. Principalmente quando nós falamos de decisões, né? Muitas vezes existem decisões que você realmente precisa de tempo e tem decisões que você precisa ser ágil, que você precisa Claro que realmente ter sim. o foco que você falou, né? Nós temos que saber o nosso propósito. Eu acho que isso a gente pode falar de foco, né? Quando nós temos foco né, no que nós realmente queremos e almejamos na vida, né? A gente toma decisões melhores, maiores e mais assertivas, enfim, né? Mais interessante.
É interessante que essa questão do tempo, a gente. Uma das coisas que a gente negligencia bastante, né? A gente deixa o tempo decidir pela gente. Eu já ouvi muito isso, né? Tanto não só ouvir, vamos falar. Já Eu também já viveste? fiz muito, já Sim. fiz muito Mas eu isso, acho que né? todos nós, numa ou noutra faceta da nossa vida, temos um bocadinho essa atitude. Ou num ou noutro É, momento da nossa vida já tivemos essa atitude de epá, vamos esperar que isto vai passar por ele. Não é? é, Vamos deixar o tempo passar que isto vai lá ao sítio. Em grande parte dos casos não vai acontecer assim. As coisas não vão ao sítio simplesmente porque eu quero que elas vão ao sítio. As coisas vão ao sítio porque eu faço a coisa certa para elas irem ao sítio. Portanto, às vezes eu é. tenho que ter esta consciência e se alguém que nos esteja a ouvir ou ouvir acha que está no momento de tomar uma decisão, tome-a. O pior cenário que pode imaginar dentro da sua cabeça provavelmente nunca vai acontecer. E é estes medinhos, não é? Estes medinhos que nos impedem de avançar. Então, aí nós vamos pegando esse gancho, né? Vamos falar assim, né? Que nós tomamos várias decisões por dia. Isso aí é fato, todo mundo sabe. Como tomar decisões mais assertivas? Vamos perguntar, né? E aí, como é que a gente faz? Eu acredito que a palavra aí além do foco, é planejamento, né? Porque você precisa ter o foco necessário para você saber qual decisão, e você precisa entender que toda decisão tem uma consequência, né? Quando você escolhe, né? Você renuncia a várias outras coisas, você escolhe e tem uma consequência. Como tomar uma decisão mais assertiva? Você faz uma analogia do que aquela decisão vai te resultar, né? Provavelmente, é lógico, vamos falar essa achologismo, né? O achologismo, porque você não vai ter certeza, obviamente, a gente não vai saber aonde vai nos levar, né? Aquela Claro. decisão. Só que nós temos uma ideia, né? Nós temos uma vaga ideia. Pô, se eu resolver abrir um negócio, o que vai ser? O pior cenário, como você falou, eu não vou conseguir, né? Eu vou perder todo o meu investimento, alguma coisa do gênero. Né? O melhor cenário é vou continuar, vai fazer dar certo. E Né? Ou provável. seja, Sim, desculpa, acaba. Sim, sim, sim. não, pode falar, pode Eu ia, falar. eu ia dizer que provavelmente a realidade vai estar alguns aí pelo meio. Ou seja, não vai ser um drama e eu não vou perder o meu investimento todo, mas também não vai ser aquele cenário idílico de flores e de rosas e que é tudo fabuloso e tudo fantástico. Esqueçam lá. Agora, se É, calhar a realidade está alguns aí no meio. E muitas das vezes eu deixo-me, lá está, eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer é fantástico. E eu só acrescentaria mais um pormenor que é quando eu estiver a imaginar como é que é essa minha vida, essa minha situação, depois de eu tomar a decisão, epá, por favor, isso, pensem o melhor possível. Imaginem o melhor claro. possível. Porque se eu imaginar o pior possível, há uma probabilidade muito grande dele acontecer. Se eu imaginar o melhor possível, também há uma probabilidade muito grande de acontecer. E É, para quem possa estar na dúvida, eu tenho uma novidade para quem nos está a ouvir, é que dá o mesmo trabalho. Pensar negativo ou é, pensar dá o não, mesmo trabalho. dá o Exatamente mesmo o mesmo trabalho. trabalho, não é? Portanto, eu tenho os É, pensamentos à mesma rapidez aqui dentro. Então, se calhar, epá, não sei. É preciso pensar positivo, sim, eu acredito que sim. Não é preciso só pensar positivo, é depois preciso fazer as coisas certas de acordo com o pensar positivo, não é? claro. Não é? Nós temos que ser realistas, né? Vamos combinar, né? Nós temos que ser realistas. E para ser o mais realista possível, uma das coisas que vamos falar de assertividade, né? Exatamente. Eu falo bastante sobre resultado, eu gosto de resultado, porque afinal eu acho que isso é que nos move, é isso que nos faz pessoas melhores, né? É você ir gerando o resultado para você. E tomar decisão definitivamente nos ajuda a gerar mais resultado. Isso aí para mim não sei se você concorda, mas para mim Sim, sim. é muito claro, Sendo que cada né? vez mais o meu foco tem que ser no desempenho, porque eu só Claro, consigo chegar exatamente. ao resultado se eu tiver um melhor desempenho. Ponto. Exatamente, exatamente. E como eu tenho um melhor resultado? Tomando melhores decisões. Como eu tomo melhores decisões? Tendo mais informações, tendo mais dados, Sabendo ou seja, mais. aumentando o nível de conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquela coisa, seja lá o que for que você precisa decidir,
né? Eu acho que isso aí é primordial para você não ficar nesse impasse que você acabou de falar. Fala, poxa vida, qual? Pior cenário ou melhor cenário? O caminho do meio. Como é que eu vou ter certeza? Certeza você nunca vai ter, ponto. Né? Como eu vou conseguir trazer mais para a realidade? Vamos alinhar minhas expectativas, né? Vamos falar de expectativa, que a decisão tem muito a ver com medo, incerteza, né? Como, né, baixar essa poeira, né, da expectativa, né, do medo, da incerteza, conhecimento. Eu acho que isso aí é primordial, né? Tanto o conhecimento geral, como dados, informações, como o autoconhecimento, né? Sim, Sobre sim, nós, né? sim, sim. E há um livro muito engraçado, que é um livro que já tem, se não tem 100 anos, tem quase 100 anos, que é um livro escrito por um senhor chamado Dale Carnegie, que é Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver. Se tu me perguntasses, se perguntasses do top 10 dos meus livros, esse está lá com certeza. Já vou anotar. E esse livro é muito engraçado, porque ele dá-te uma série de estratégias mentais para tu parares de adiar, para tu fazeres as coisas, não é? E uma delas é esta que eu estava-vos a dizer exatamente, que é qual é o pior cenário que eu consigo imaginar depois de eu tomar a decisão? É o quê? Não importa. Se eu tiver a certeza que eu consigo viver com o resultado desse cenário pior possível que eu consigo imaginar, então não há razão nenhuma para eu não tomar a decisão. Eu não sabia que isto era uma estratégia mental. E eu lembro-me da primeira vez que eu fiz, primeira vez, não foi a primeira vez, mas de uma das primeiras vezes que eu fiz um evento de desenvolvimento comportamental, havia lá uma parte em que nós iríamos caminhar sobre brasas. E estava toda a gente, tipo, quer dizer, isto são 600 graus, não é? Vamos todos acabar com os pés queimados. E na altura, na minha cabeça, a ideia que eu tinha era qual é o pior cenário, tu passas e qual é a pior coisa que te acontece quando chegas ao outro lado? É ter os pés queimados. Ok, isto era o pior cenário da minha cabeça. E depois a pergunta era, espera lá, e tu consegues viver com isto? Ou seja, tu consegues ir daqui, suportar a ideia de ir para um hospital, teres que andar, estás que estar parada numa cama e tal, estás disposta a arriscar isso por fazeres esta experiência? E dentro da minha cabeça dizia sim, sim. Então, se a minha cabeça está a dizer que eu consigo viver com o pior cenário que eu consigo imaginar, não é? Que era, eu já estava a imaginar as ambulâncias a chegar para transportar o pessoal queimado e os cremes e ter que ligar para casa e explicar o que é que eu fui fazer, não sei o quê. Não é? Não. Portanto, isto era o meu pior cenário. Ok, mas eu consigo viver com isto. Eu consigo fazer o resto da minha vida com isto. Consigo, então faz. Então não havia razão nenhuma para eu não caminhar sobre brasas. E a verdade é que cheguei ao fim, obviamente, lá está, como eu te dizia há pouco, a realidade depois não tem nada a ver com isto, não é? Cheguei ao fim sem bolhas, sem estar queimada, sem absolutamente nada, não é? Sem problema nenhum. Portanto, a realidade, muitas das vezes, quando nós tomamos a decisão e avançamos, muitas das vezes não é exatamente o pior cenário que a gente faz, também não é uma coisa, não é? Mas está ali pelo meio e muitas das vezes surpreende-nos pela positiva, porque nós somos muito bons a imaginar piores cenários, não é? Portanto, vamos usar isso a nosso favor, vamos usar o normal funcionamento aqui da máquina, não é? Para tirar o melhor proveito disso. E é das situações que, para mim, me marcou. Ou seja, se funcionou ali naquela situação, em todas as coisas que eu penso na minha vida, repara, eu reinventei a minha vida aos 40 anos, não é? E quando eu reinventei a minha vida aos 40 anos, o pensamento que eu tinha, e não tinha lido o livro, só li o livro depois, era exatamente isto: era qual é o pior cenário que tu consegues imaginar? Como é que tu consegues imaginar-te a sobreviver? O que é que tu te imaginas a fazer? Ok, achas que é por aqui o teu caminho? Então vai. Não há razão nenhuma para tu não ires. Estas decisões são importantes, não é? E estes exemplos todos que eu estou aqui a dar não é por uma questão de parecer melhor que as outras pessoas, é acima de tudo para mostrar às pessoas que nos ouvem que é possível eu tomar essas decisões e que normalmente a realidade não é tão má como eu imagino dentro da minha cabeça. Em Portugal diz uma coisa que eu não sei se diz no Brasil, mas eu acho que sim, que é quando Deus fecha uma porta, abre uma janela.
Abre E, mais janela. não é? E, portanto, é um bocado isso. Para quem for isto, quando eu digo Deus, opá, é o que vocês acreditarem, é diferente. Mas para quem É, acredita que existe uma entidade superior que nos rege, não é? A ideia é exatamente essa. Então, haverá sempre alguém que não nos vai deixar ficar mal se nós estivermos a fazer aquilo que é melhor para nós. E se nós estivermos a tomar essa decisão, seja muito impactante, seja pouco impactante, mas que seja melhor para nós. Então, se for essa a ideia do ser melhor para nós, avancem. Avancem porque vai correr bem. Desde que, obviamente, eu tenha aqueles cuidados que tu disseste há bocado. Planear, pensar, organizar, não é? Quer dizer, não é, pronto, eu hoje dá-me e aqui vou disto, não é? Não é bem isto. É ter as coisas bem claro. organizadas e estruturadas, de forma a que no momento em que eu tomo a decisão, tomo uma decisão também informada. E quanto mais eu conhecer sobre aquilo que eu quero decidir e sobre mim, mais fácil é eu ter a consciência que vou tomar a melhor decisão e a decisão certa, seja ela lá qual Sim, for. não, sem dúvida, total. Eu concordo. Eu sou uma pessoa super prática, né? Eu já falei isso. Eu sempre gosto de ferramentas, né? Isso me ajuda bastante, né? Por isso eu falo dessa forma. Mas eu, definitivamente, eu acredito em absolutamente tudo que você falou. E quando a gente está... É o caminho do bem, né? Quando nós fazemos o bem, né? Acho que é energia, né? Eu acredito nisso. A energia conspira a nosso favor, né? Porque você vai é a mesma coisa, você vai tomando decisões e as portas vão se abrindo, né? Por quê? Porque você vai enxergando novos caminhos, né? Obviamente, porque você vai tomando decisão, você vai eliminando, fechando portas e abrindo outras, né? Como você acabou de falar, né? E você vai aprendendo, né? E isso é fundamental para que a gente definitivamente cresça, né? E aprenda, né? Na vida, né? Tomar Sim, claro que sim. decisão. Claro que sim. Ninguém ensina a tomar decisão, só que, né, você não tem uma escola, você fala assim, poxa vida, É, né, onde olha, tem uma escola, vou te não matricular. sei se muita gente conseguia, se seria uma cadeira que muita gente conseguia passar, muito sinceramente. Pois é, então, mas é difícil realmente, É, né, porque é a vida que ensina, né, sim. só que, por isso que você acreditar nisso, né, o que você acabou de falar, eu acho que isso é uma parte muito importante para que a gente continue, né, tomando ações, né, tomando decisões, né, porque como você falou, eu também acredito que às vezes a gente deixa para lá, né? A gente não toma decisão, né? Seja por vários motivos, né? Ou por medo, ou por responsabilidade, ó, a gente não quer se responsabilizar, porque quando a gente toma uma decisão, normalmente a gente se compromete, né, com aquela decisão, né? Tanto é que falam assim, nossa, quantas pessoas compram um curso e não fazem o curso, compram um livro e não leem o livro, ou seja, tomou a decisão, é o que você acabou de falar. 4 anos atrás, o cara tomou aquela decisão, ou aquela Sim. mulher, e não entrou em ação. Ou seja, não se comprometeu com o processo decisório dele. Isso é uma coisa importante a gente salientar, né? Porque o que adianta você tomar decisão se você não se compromete? E sabes que às vezes é importante eu puxar um bocadinho o filme atrás e perceber, porque nós todos temos padrões de comportamento e na PNL é uma das coisas que nós estudamos muito, não é? Os padrões de comportamento. E não é o bom ou o mau. Mais importante do que Não, perceber se é o bom ou o mau, porque isso só nos leva para canais que não interessam, mas o mais importante é eu perceber se os meus padrões de comportamento me estão a fazer avançar ou, muito pelo contrário, me estão a reter. Ou seja, se eu tenho sempre. Eu trabalhei durante muitos anos, na minha outra vida, trabalhei muito com clientela estrangeira, com ingleses, principalmente ingleses, escoceses, da Grã-Bretanha. E uma das coisas que eles nos diziam, que nós, portugueses, enquanto povo, somos muito de manhana, manhana, manhana. Mas a verdade é que o amanhã nunca chega. O amanhã nunca chega. O amanhã nunca chega, é, porque eu digo amanhã, 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 mas amanhã volto a dizer amanhã e depois volto a dizer amanhã. E sim, e realmente, se calhar, eles têm um bocadinho de razão nisso. Nós somos um povo naturalmente adiante, não é? E não é o adiante para a frente, é adiante de adiar a interessante coisa. você comentar isso. É verdade. Eles tinham essa, pelo menos os que lidavam comigo tinham muito essa noção. Enquanto que os ingleses era aquela coisa, tipo, se é para amanhã, não é? Se é para daqui a uma semana, é para daqui a uma semana e acabou, pronto. E às duas é às duas, não é Uhum. às 2h20, não é? O Tuga não é muito isso. O Tuga é um bocado.
é mais tranquilo, é mais latino, digamos assim. Se calhar foi uma das coisas que nós passamos muito para o brasileiro também. Por isso que eu falei que é interessante. Não é Essa parte verdade? eu não É sabia, tá vendo? verdade, é verdade, é verdade. Também temos muito disso. Agora, se eu já cheguei a um ponto em que a minha única solução é tomar uma decisão, então que a tome. Tome-a. Faça o que é É. e depois perceba que não basta comprar o livro, eu tenho que o ler. Eu, infelizmente, Claro. ainda não consigo tocar no livro e absorver pelas pontas dos dedos o conhecimento que está no livro, ok? Isso para já ainda é ficção científica. Muito É. sinceramente, dava um certo jeito que isso acontecesse porque poupava imenso tempo. Portanto, eu pessoalmente, Nossa. se alguém nos está a ouvir que esteja a trabalhar nesse tipo de tecnologia, por favor, e o mais Ensine. rapidamente por fora possível, não é verdade? Agora, não basta comprar o livro, eu tenho mesmo que ler o livro. Eu tenho que parar e ler o livro, eu tenho que parar e investir em mim. E quem diz livro, diz audiobook, diz livro Claro. digital, é o que for. Há informação a rodos, ainda que aqui tenham algum cuidado, porque também há muito mito urbano, não é? Há muita gente que diz coisas que não são verdade, mas informe-se, fontes credíveis, e seja qual for o ramo de informação, se eu tenho uma ideia que quero aplicar e preciso de saber mais sobre aquela área, aquele setor, aquela coisa, invistam nisso, façam uma busca, porque a verdade é que nós com estas coisinhas fantásticas que são os telemóveis, temos o mundo na nossa ponta dos dedos, não é? É. Portanto, é cada vez mais fácil eu fazer essas minhas pesquisas. Façam o seu trabalho de casa. Eu digo muitas vezes que nós somos preguiçosos. Porque se nós fizéssemos este trabalhinho de casa, se calhar as nossas decisões eram muito mais fáceis. E nós passamos Então, mas você sabe por quê? Você sabe por que isso acontece tudo? Por que nós somos tão preguiçosos? Por esse excesso de informação, por esse excesso de conhecimento. Nós temos tanta coisa disponível e o nosso cérebro, aí já vai, a neurociência ela explica isso, né? Claro. O nosso cérebro, é muito mais fácil você decidir entre dois do que você decidir entre quatro. Completamente. Então, você já, você já imagina, né? A gama de informações que nós temos, né? Então, por isso que nós Sim, somos preguiçosos. sim, A neurociência, ela explica isso. sim. Então, Eu outro como dia, resolver isso? outro dia li um estudo. Existe uma universidade de neuromarketing aqui perto do norte de Portugal, que já é em Espanha, em Vigo. E outro dia li um estudo que eles estavam a preparar. Tu sabes quantos anúncios, em média, cada um de nós vê, todos, anúncios comerciais, vê Ah, todos os dias? Tens uma ideia? não faço Atira-me um ideia. número, só para teres uma ideia. Estamos a falar de tudo. Uns, uns 50? Estamos a falar de outdoors, estamos a falar de redes sociais, estamos a falar de banners, estamos a falar de revistas, estamos a falar de tudo. Nossa, sei lá. Tira-me o número. Uns 100 anúncios por 100 dia? anúncios, é essa a tua aposta. É isso? Não, Será? Acho que não, sim. não jogues na lotaria. Não sei como é que se chama aí, mas não jogues na Não, lotaria, ok? eu Ah, perdi feio. perdeste feio. 2.400. Uau! Só para tu perceberes, esta rede onde nós estamos, o Insta, a cada Aham. 4 publicações apresenta-te um anúncio. Sim, sim, é Percebes? verdade. Portanto, tu tens 2.700 informações de mensagens publicitárias a entrar pela tua cara, pelos teus olhos adentro, cada dia. Aham. O que significa que é óbvio que tu tens que ter uma capacidade de seleção e de separação do que é que te interessa e do que é que tu não interessa cada vez mais rápida, mais eficiente, mais Claro. em critérios que a neurociência lá está e o neuromarketing cada vez mais aproveitam. Porquê? Porque Isso. têm que captar a tua atenção. Tu de certezinha que vocês aí no Brasil, como nós cá em Portugal, como a nível mundial, há anúncios que não é propriamente pelo produto em si, mas são icónicos, não é? Toda a gente já Claro. se lembra, por exemplo, dos anúncios da Coca-Cola no Pai Natal, do Natal, não É, é? São sempre anúncios fabulosos. E diz-me assim, será um produto que até tu nem sequer precisas muito de publicidade, não é? Porque toda a gente sabe o que é, toda a gente já provou, toda a gente quer mais, não é? é É um verdade. bocado isso, ou seja, mas são anúncios impactantes e cada vez São. mais é isto, eu tenho que deixar uma marca no consumidor, eu tenho que deixar uma marca nas pessoas. E essa
a fluência de informação é verdade nesta parte comercial, mas também é verdade em tudo o resto que nos circula. Portanto, nós cada vez somos mais seletivos com a informação que retemos aqui dentro. Então, Uhum. a ideia é exatamente essa, e é fazer a melhor pesquisa que eu consigo fazer e tomar a melhor decisão que eu consigo tomar. Uhum. Mas Não, sem dúvida. Eu só não sabia desse número, mas realmente o que nós temos é hoje de assustador, não é? informações é assustador, é assustador. E o nosso cérebro, ele é setado para encontrar padrões, né? E quando você tem tantas informações assim, ele acaba demorando mais para processar padrões, para poder tomar uma decisão, né? Para gerar aquele processo decisório dele, né? Então é por isso que esse é um dos motivos, né? É. Eu não estou justificando, Não, estou não, não, explicando, não, mas né, como é que uma realidade. funciona, né? E outra forma que nós podemos explicar isto também, porque é que o cérebro é muito bom, o subconsciente é muito fantástico, mas tem aqui alguns lapsos de programação, não é? Todos nós, não, é verdade, é verdade. Todos É, nós, olha, dou-te um exemplo que eu costumo dar muitas vezes nas minhas formações. Todos nós já fomos a um casamento, certo? Uma festa de casamento, sim, ok. E todos nós certo. já tivemos aquela sensação, eu não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal tem que haver comida tipo, até a malta estourar, não é? Porque se não houver comida, não é? Pronto. Então, Ai, todos nós já tivemos aquela sensação de estar de prato na mão, com uma mesa ou várias mesas, né, cheias de comida, e a gente olhar para aquilo a pensar por onde é que eu começo. E a tua cabeça está é, aqui num turbilhão de decisões. E o que é que acontece sim. muitas das vezes? É tu metes coisas dentro do prato ou em cima do prato que não vais comer. E que você nem Nem queria, você nem queres, nem gosta. queres. Porquê? Mas epá, há uma fila aqui atrás, não é? De pessoas que querem, Aham, isto tem que avançar, eu estou com o prato na mão, está à mesa, eu tenho que escolher qualquer coisa e de repente o cérebro é a primeira coisa que aparecer. E isto acontece muitas das vezes na vida das pessoas, ou seja, eu passo muitas vezes a vida de prato na mão, percebes? é, é Decido, verdade. e decido sem estar informada, decido sem perceber se aquilo até faz bem para mim, se eu me apetece aquilo, se eu quero aquilo, não é? É, E se é mesmo aquilo que eu quero. E muitas das vezes eu escolho, lá está, por pressão, por uma série de coisas. Não é a tal escolha informada que tu falavas há bocado. Não é a tal escolha em que eu exato. procuro, em que eu me comprometo, em que eu penso exatamente. Então, se calhar às vezes o importante é pegar no prato e dar um passo atrás e dar um Sim. passo atrás e dizer: epá, a fila que continua, vai haver comida para mim no final, de certeza, e deixa-me Aham, parar aqui 30 segundos e organizar a minha cabeça e pensar: o que é que exato. me apetece? Ah, olha, aquilo ali está com bom aspecto, então se calhar é para ali que eu vou. Aham. Não é? E isto funciona com comida, mas funciona com tudo na vida. Com tudo na vida. Claro, sem dúvida, Tudo sem na dúvida. vida. Não, tanto é que a gente aprende bastante. Uma das ferramentas que a gente faz assim primeiro você precisa eliminar as distrações, né? Você precisa eliminar aquilo tóxico, tudo aquilo que não te serve, né? Isso é tão importante, principalmente no processo decisório, né? Porque tem muita coisa que você pode colocar dentro do processo. Só que você fala assim, pô, mas serve isso? É o que você acabou de falar, né? Não, não serve. Então, se você nem entra Next. no seu espaço mental, nem Sabes que coloca no seu. isto acontece muito nas relações. Nas outras áreas da vida também, mas principalmente nas relações mais românticas, mais amorosas, acontece muito Uhum. isto. Eu não escolho exatamente a pessoa que eu quero. Eu escolho aquela que eu acho que mereço, que está ali, lá, não é? Está em cima da mesa, portanto eu vou meter no prato. É um bocado isto. E isto às vezes, eu só consigo ter esta consciência ao fim de algum tempo. E às vezes isto não É, acaba bem. E se calhar se eu der um passo atrás e olhar para a pessoa e pensar assim, olha, já viste que atitude é que ele teve com fulano, com ciclano e com beltrano? E o que é que ele fez na vida? E que tipo lá está, tais de padrões de comportamento? Como é que ele pensa a vida? Como é que ele fala da vida? Como é que ele fala dele? Como é que ele fala de mim? Etc. E se calhar, não. É do tipo de comida que eu não quero. E anda para a frente. é, Porque vai haver sempre mais. E eu acho que esta capacidade de eu escolher exatamente aquilo que eu quero, eu não vou dizer comer porque fica mal nesta situação, não é? Mas aquilo que eu quero, aham, principalmente na área das relações, quem diz nas relações, por exemplo, em termos de relações de trabalho também.
É outra das coisas, né? É outra das áreas onde isto se aplica muito, não é? Do trabalhar em determinadas equipas, não é? O de apostar Uhum. em determinadas áreas, etc. Eu só tenho que dar um passo atrás às vezes e pensar melhor. E às vezes o passo atrás dá-me até para fazer uma coisa. A Tati sabe, e quem nos está a ouvir não sei se sabe, mas quem já me acompanha sabe, eu faço dança, não é? E às vezes o dar um passo atrás serve para a gente ganhar balanço para ir para a frente. Às vezes temos mesmo que Claro. começar com um passo atrás. E isto é importante, às vezes, é porque as pessoas acham que o importante é andar para a frente, é dar passos em frente. Não, não necessariamente. Não, não necessariamente, é. É Não, isso. é verdade, porque você muda a perspectiva, né? É aquilo que você falou, você coloca em perspectiva, você consegue ver o todo para você poder analisar, para aí sim você tomar uma decisão e entrar em ação, né? Isso é Exatamente. fantástico, isso aí é um processo de gerenciamento, isso, né? Claro, e perceber que a nossa cabeça. É assim, mais uma vez, isto nem é bom nem é mau, é a forma normal de funcionar da nossa cabeça. Então, se é a forma normal de funcionar, Uhum. carambas, está na hora de eu aproveitar isto e tirar isto ao máximo, proveito ao máximo. E então, se eu vou precisar de dar o tal passo atrás, ligeiramente, repara, quando nós. Malta, ouçam-nos por favor. Malta, não, que em Brasil não se diz malta, não é turma, não é? Percebam isto, não é dar 4 ou 5 passos atrás, não é isso. Às vezes é Não, dar um pequeno passo atrás, ok? Para quê? Para eu perceber o que é que eu estou a fazer, para até se calhar. É um bocado aquela perspectiva, olha, dos saltadores de comprimento. Sabes como é que se. De saltos não é? em altura. Ou em altura e em comprimento, que é aquela coisa, eles vão atrás, vão à frente, mas não tiram os pés do chão, né? Atrás, à frente, atrás, Isso, ganham o balanço e de repente, bum, fogo. E é isso, exato. é isso que a nossa vida às vezes precisa. Precisa que eu dê um passo atrás, que eu ganhe balanço para avançar com muito mais rapidez para a frente. E quanto mais rapidamente eu fizer isto, se calhar, mais facilmente eu ganho perspectiva e tomo a decisão certa de avançar da melhor forma. Com certeza, concordo, e com certeza. Olha só, quanta coisa que a gente já Fogo. falou aqui, né? Nós Nossa, começamos a já contar os sai. desafios e, entretanto, fomos por aqui fora e foi sempre a dar. Não, porque o processo decisório, ele é muito importante na nossa vida, né? E ele simplesmente define a nossa vida, né? Quanto mais, e nós tomamos decisões todos os dias, né? Todos. Nós falamos do quanto é importante as decisões pequenas também, porque não só é relevante, né, as decisões grandes. Nós falamos das consequências, né, de você analisar as consequências. Aí vamos falar sobre analisar isso que a gente estava acabando de falar, sobre analisar também, né, o todo para poder buscar informações, né? Claro. Então nós falamos sobre dados, sobre conhecimento, né? Tudo isso para um processo decisório. Olha só O como isso complexo. é relevante e E complexo, né? perceber que eu tenho padrões de comportamento que me levam às decisões. Ou seja, em várias situações da minha vida eu vou tomar sempre o mesmo tipo de decisões. Porque as minhas Isso. estratégias mentais, se lhe quiserem chamar melhor assim, também é como queiram, Aham, vão-me isso. levar sempre, naquela situação, eu vou decidir sempre daquela maneira. E normalmente as pessoas às vezes não se apercebem porque lá está, não param tempo para pensar. Mas eu tenho mesmo estes padrões em várias áreas da minha vida. Se eu for uma Porque pessoa. nós somos únicos, né? Nós Exatamente. somos únicos e as várias são várias. Não, e depois há pequenas. Lá está, voltamos à história das pequenas coisas. Por exemplo, como é que nós ensinamos uma criança, por exemplo, e tu tens uma criança pequena, como é que nós ensinamos, por Aham. exemplo, uma criança a ser persistente? Se calhar Oh, uma das formas é, por exemplo, obrigá-la a esvaziar o prato. hum, E é as pessoas verdade. pensam, mas o que é que esvaziar o prato tem a ver com ser persistente? É a ideia, aquilo que eu quero ensinar ao meu cérebro é que aquilo que eu começo, eu acabo. E quando eu Sim, ensino ao meu cérebro, isto é nível subconsciente, isto não é consciente. Quando eu ensino a não. nível subconsciente ao meu cérebro que aquilo que eu começo, acabo no prato, eu faço isso com o resto das minhas coisas na vida. Porque aquilo que eu estou a gravar no meu cérebro é que aquilo que eu começo, eu acabo. Por exemplo. E as pessoas dizem, mas isso parece um bocado ridículo. E eu digo sempre, pronto, então experimenta e depois a gente conversa. Mas então, a gente sempre fala, né? E as pessoas, talvez as pessoas não levem isso muito a sério, né? Eu falo isso assim, o sucesso, ele é
muitas ações, várias ações simples, executadas de formas direcionadas e consistentes, né? Então, assim, ridículo? Sim. É ridículo. Não é ridículo escovar o dente todos os dias? Não é ridículo passar fio dental todos os dias? Não é ridículo tomar banho todo dia? Por que você toma banho todo dia? Fala sério. Desperdício de pé. Não é ridículo? Quanta perda de tempo. Tem tanta coisa melhor para fazer do que tomar banho e ficar lá jogando água. Fala sério. Não é ridículo? Pois é. O que você faz, então? É isso, é Você... isso, É isso. é isso. Mas repara, mesmo o hábito de tomar banho, por exemplo, não é? É um hábito que tu tens de criar. É um hábito que tens de Claro. criar, não é? E podes tomar a decisão de não tomar banho, Exato. não é? Como nós daí eu vou voltar no começo, como nós já falamos, toda decisão tem uma consequência. Exatamente, Por que exato. será que eu tomo banho todo dia? Não é? Por que será que você tem que guardar seus brinquedos depois de você brincar? Porra, vai estar uma bagunça, você não vai conseguir pisar naquele chão, caramba. Percebe que tudo tem consequência na vida. Então, as decisões, elas são pautadas em algo maior sempre. Isso é importante, a gente. Você, é tão pequenininha. É. Pô, deixa lá. É igual você estava falando de criança, né? Deixa lá o brinquedo espalhado. Não, eu não deixo. Não deixa, por quê? Porque você não consegue pisar depois no chão. Como que você vai fazer outras coisas, né, que você quer fazer, E dá se você não ordem ao terminar uma? cérebro. E dá ordem ao cérebro. Ou seja, esta máquina fabulosa que nós temos aqui dentro É, precisa de ordem, quer pois ordem, é. adora ordem. E, portanto, quando eu não lhe dou a ordem que ela acha que deve ter, ela começa a boicotar aqui uma série de coisas. E, portanto, a pior coisa que eu posso ter é um cérebro que me esteja a boicotar. E, portanto, se eu aprender desde pequenino, lá está, que eu sou uma pessoa que começa e acaba, se eu sou uma pessoa que tem ordem, se eu sou uma pessoa organizada, que eu sou uma pessoa não sei o quê, é muito mais fácil lá à frente, e seja lá à frente, daqui a 20 anos, daqui a 15, daqui o que for, é Uhum. muito mais fácil eu ser uma pessoa que funciona melhor. Porque isto tem tudo uma Óbvio, programação. Tem tudo uma programação. claro. Lembra que a gente estava conversando sobre rotina, né? Sobre rotina e autoliderança, né? Lembra que eu Sim, falei do meu lembro. filho, que ele já sabe tudo o que tem que fazer? Mãe, agora a gente vai escovar o dente, depois a gente vou beber água, depois eu vou no banheiro, depois eu vou dormir. Ele sabe a sequência. Por quê? Ele já tem na cabecinha dele, né? Todos os comandozinhos É o, do que é necessário durante o dia, é o né? tal padrão. E repara, e provavelmente essa estratégia mental começa quando ele acaba de jantar. Porque ele, quando acaba de jantar, já sabe que tem Sim. que ir vestir o pijama, tem que não sei o quê, panané, panané, panané. Então. Pronto. E para ele, e repara, e como o cérebro dele está organizado desta forma, não faz sentido organizar de outra forma. Vai haver uma idade que ele vai começar a pensar se eu não posso organizar isto de outra forma. E até pode Claro. e à medida que vai evoluindo, obviamente, se calhar vai encontrar melhores formas de se adaptando à idade que tem. Claro que sim, é para isso também que serve. Mas repara, neste momento, esta ordem dá-lhe algo que é fantástico, que é uma estabilidade. Dá-lhe algo que Sim. é ele pensar a coisa acontece bem, a coisa corre bem. Porquê? Porque eu, se fizer isto tudo, a coisa corre bem. Eu durmo a noite toda, eu acordo de manhã impecável, não é? Exatamente. A minha mãe fica satisfeita comigo, etc, etc, etc. E faz parte do processo decisório, porque essas coisas simples que nós decidimos todos os dias, muitas vezes fazemos de forma automática, né? Completamente. Mas não é avisos, como é que eu posso falar? Um dos alertas, né, que nós podemos falar é justamente isso, né? É entender que estabelecer rotinas é importante, sim, né? Só que, ao mesmo tempo, por quê? Você precisa entender que as rotinas que você estabeleceu têm que trazer um determinado resultado, porque se elas não tiverem gerando aquele resultado, né? Que é o que você acabou de falar, olha o que vai gerar ele fazendo tudo isso, né? Ele vai conseguir dormir bem, a mamãe vai ficar feliz, ou seja, ele vai ter mais energia no dia seguinte, ou seja, por quê? Tudo tem um motivo, né? Tem um Claro. propósito maior, né? Daquele processo decisório todo. Por que foi decidido dessa forma, né? E caso as suas decisões não estejam te levando para os resultados que você quer, Está na você hora de tomar outra. simplesmente, né, você volta atrás, refaça todo o processo
E encontre qual é o seu novo caminho, ou encontre qual é o novo processo que precisa de fazer para chegar ao mesmo resultado. Se calhar o meio é que não é o mais ideal, se calhar, não é? Depende, isto depois é quase de análise casuística, mas a verdade é que, quer queiramos, quer não, tudo passa por isto, por eu decidir que quero Sim. decidir. Sim, não, sem dúvida, não tenha dúvida. Quando a gente, quando a gente opta, né, a gente simplesmente direciona a nossa vida, né? E isso É o você ter mais o importante. comando, é o mais importante, né? Você ter o comando. É por isso que a gente faz tudo isso, né? Por isso que a gente senta aqui para direcionar a nossa vida, não é verdade? Claro, Por isso por que nós estamos falando sobre decisão? Porque isso eu acho que é um dos pilares, vamos falar assim, pilares, né, para você ter um direcionador, para você ter uma vida de sucesso, uma vida, né, feliz, uma vida, né, seja lá o que for que você quer da sua equilibrada. vida, né, equilibrada, né, você precisa ter um processo decisório muito bem amarradinho, né, muito bem, né, Natural. centradinho, né, e é assim que faz, como nós acabamos de detalhar aqui, eu achei muito Exatamente. bacana. Exatamente. Foi uma conversa muito gira, já estamos aqui quase há 1 hora, que a malta posta a falar nunca mais para, não é? Nossa, e esse é um assunto muito interessante, porque a gente está o tempo todo se reavaliando, né? Isso que a gente acabou de falar É agora no final, sobre refazer, né, nossas decisões. Eu acho que a nossa vida é feita de fases, né? E muitas vezes nós temos que nós somos seres adaptáveis, né? Então nós temos que entender que as decisões não são permanentes, né? verdade. Você pode e deve reavaliá-las de tempos em tempos, né? Conforme o seu coração pedir, né? A sua vida, os seus resultados, principalmente, né? Pedirem, né? É Sabes que interessante a gente há uma pensar piada, nisso. há uma piada que se diz cá em Portugal que é a nossa vida é feita de fases. Ou fazes ou não fazes. E, Ah, e é um bocadinho isso também em seguimento daquilo que tu estás a dizer. Sim, é reavaliar. Mas a partir do momento em que eu reavalio, eu tenho que tomar uma nova opção, não é? claro. Isso é importante eu também ter essa consciência. Mas e seja lá qual for a decisão que precisa de tomar, vai correr bem. É aquilo que eu digo, vai correr bem. Se você tomar a frente dela, você se comprometer com ela, Vai vai correr correr bem bem. se você se comprometer com ela. A palavra é comprometimento, né? Comprometa-se com o que você decide, comprometa com a sua vida, daí sim, você vai liderar e ir, né? Compromisso é uma palavra muito interessante. Não é? Eu acho que era isso, né? É só isso É, tudo, né, que a acho gente que já tinha que deixamos, falar, já né? deixamos muita coisa para as pessoas pensarem neste pouco tempo que nós tivemos aqui, mas já deixamos muita coisa para as pessoas pensarem. E Pois decidirem. é, E fazerem. e decidir. E fazerem. Então vamos lá, só Então, para a gente terminar, escrevem sim. aí tudo que vocês querem decidir na vida, que vocês precisam decidir na vida, para vocês, né, terem clareza, né? Isso é interessante. Coloca no papel. É legal, né? Você sempre colocar no papel, né? É o E que às você vezes não precisa é decidir. fácil. E às vezes não é fácil, porque às vezes a gente quer tanta Não, coisa que às vezes não é fácil. A lista é grande. exatamente. A É lista é bom. grande. É muito bom. Então tá bom. Então Então vá, fica aí o o desafio, a desafio. reflexão, Exato. E se precisarem de ajuda, digam-nos alguma coisa. com certeza. Então tá bom, minha flor Então linda. vá. Muito Um obrigada. beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana para Estamos de volta para a você. semana. Com certeza. Semana que vem tem mais. Obrigada a todos e tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, Tchau. tchau.